A gente trabalhou na segunda-feira, tá? E na terça-feira. Segunda-feira, nós ensinamos para você a preparação para estourar o milho da pipoca com dicas e para que você não tenha muita perda de milho. Fazer a seleção dos milhos que estão perfeitos para seu cliente comer e degustar sem aquela casquinha, tá certo? E também fazer o caramelo perfeito, que ele é a base para todos os sabores. Ontem, ensinamos a saborizar 3 tipos de pipoca: Ninho, Oreo e chocolate intenso 50%. E hoje, hoje nós vamos ensinar o famoso Alpha Pop, que é o meu estrelinhas. Vamos agora iniciar a nossa terceira aula, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro um brigadeiro. Por que a gente está fazendo primeiro o brigadeiro? Porque o brigadeiro a gente precisa que ele fique frio para que a gente possa fazer a roseta no Alpha Pop, tá certo? Então nós temos aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate meio amargo e 40 gramas de chocolate em pó, 50% Melkin. Gente, aqui é chocolate nobre também Melkin, tá? 50% também. Os dois são 50%. Você prefere usar o Melkin, é isso? Eu prefiro usar o Melkin ou o Genuine, tá certo? Mas depois lá na frente eu vou explicar para vocês qual a diferença de chocolate para cobertura. Primeiro nós vamos trabalhar aqui agora com o chocolate, certo? Vamos pegar a nossa caixinha, despejar aqui. Vamos precisar de uma panela, né? De preferência que tenha um fundozinho de teflon, porque ela ajuda a não queimar o nosso brigadeiro, né? E a gente tem que mexer muito, tá? E nós vamos também colocar, nós vamos também colocar aqui agora, ó, o nosso chocolate em pó. Porque quando a gente coloca ele, o que é que acontece? A gente vai mexer para ele não fazer aqueles gruminhos, tá certo? Fogo desligado, meu fogo ainda não tá ligado. Aí a gente olha, quem nunca fez, vai dizer, meu Deus, isso não vai dar certo. Vai dar certo sim. Nada que o fogo não resolva. Vamos lá, deixa eu mexer aqui, segurar, porque eu gosto de segurar. Já tá pegando aqui a consistência. A gente tem que mexer todo, tá? Não pode ficar nada, nem um gruminho. Depois que a gente agregar todo esse pó, esse chocolate em pó, aqui no nosso leite condensado, a gente vai e coloca o creme de leite, tá certo? Lucas, você gosta de brigadeiro? Tá vendo? A pipoca foi um sucesso aqui, vocês não têm noção. Ó, tá vendo que tá agregado o chocolate? Então depois de que tá todo agregado, a gente vem e coloca o nosso creme de leite. E caiu todo inteiro. A gente mexe. Tá? Vamos mexendo e agora a gente vai acender o nosso foguinho, que é esse. Esse. Tá aqui. Todo lindo. Agora a gente vai deixar ele fervendo, certo? Quando começar a pegar o ponto, vou mostrar pra vocês. Ah, sim, Daniela, por que não colocou aqui ainda? Porque eu vou deixar ele começar a ferver. Quando ele começar a ferver, que eu coloco. Vai ficar bem sedoso, bem gostoso. Vamos nessa. Gente, aqui agora a gente vai colocar o chocolate. Ele já tá começando a ferver, tá? O nosso chocolate. Pronto. Explica ele. Pronto. Já vai dar nosso ponto, tá? Seria um ponto de recheio, que eu acho que a maioria de vocês já sabe esse ponto, que é aquele ponto que cai em blocos, tá? Gente, o brigadeiro já encorpou, tá? Aqui a gente vai dar mais uma mexidinha. Vocês observem, ó, que ele já tá começando a cair em blocos, ó, tá vendo? Aqui a gente vai fazer roseta. Quando o brigadeiro esfria, ele tende o quê? Endurecer mais, tá?
Aí você vai dizer, mas nossa, esse brigadeiro não tá lisinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês alisam o brigadeiro. Tá vendo que tá caindo em bloco? Esse aqui é o nosso ponto. A gente vai desligar o fogo agora, tá? Vai continuar mexendo um tempinho aqui ainda com a nossa espátula de silicone. Pra mim é a mais ideal que tem. Eu acho. Pode mexer com a colherzinha de pau, como a vovó fazia antigamente, não tem problema nenhum. Ou de silicone ou a colherzinha de pau, tá? Mas lá depois, lá na frente, com as vendas da pipoca, você já guarda esse dinheiro e investe nesse material para vocês, tá? Porque com essas receitas que vocês estão aí, vocês já conseguem vender, gente, tranquilamente. Vamos nessa. Agora, ó, aqui ele tá desligado. Pode desligar, por favor? Pronto. Agora segura aí que eu vou mostrar para elas como é que a gente vai deixar esse brigadeiro mais lisinho do que ele já tá. Vamos mostrar como é que tá o... Ó, caindo em blocos. É assim que ele tem que ficar. Mostra mais, Lucas. Ó, assim, minha gente, ele tem que cair desse jeito, tá? Continua mexendo. Aqui eu vou trocar minha colher por um fouet. O que é que o fouet faz? O fouet, ele entra aqui no brigadeiro como uma ferramenta que vai emulsionar o seu brigadeiro. E o seu brigadeiro vai ficar macio, brilhoso, né? E super saboroso, porque ele não vai ter aqueles gruminhos. Você mexe sentido horário e sentido anti-horário. Por quê? Porque você tem que bater todo o brigadeiro que tá aqui. Se você observar, ele já tá com um brilho muito legal, ó. E agora a gente vai depositar o nosso brigadeiro nessa panelinha, tá? E vamos pegar, deixar ele esfriar pra gente começar a fazer as rosetas para vocês verem como é que ele vai ficar, tá certo? Vamos nessa. Pronto, agora nós vamos fazer aquela base que a gente já trabalhou, né? Na primeira aula, na aula de segunda-feira, a gente vai fazer aqui de novo, tá? Então, vou ditar para vocês a receita, ó, 15 ml ou 15 gramas de óleo na nossa pipoqueira, tá? Você já sabe que existe, tem que ter uma panela, uma pipoqueira, já expliquei para vocês como é que funciona o óleo, tá? E aqui a gente tem aquele pulinho do gato. Lembra que eu falei com vocês que pra gente fazer a gente precisa de 3 milhinhos, ó? 1, 2, 3, certo? A gente vai acender o foguinho e vai tampar a nossa panela. Porque o que que acontece? Eu tenho certeza que quem tá vendo isso aqui já assistiu a aula 1 e a aula 2. O que que acontece? Essa pipoca que tá aqui, o milho, né? Os milhinhos que estão aqui, eles vão aquecer e vão explodir quando o óleo estiver na temperatura perfeita para receber aqui, ó, as nossas 80 gramas, tá, de milho. A gente vai fazer a meia receita, beleza? Então vamos nessa. Quando der o ponto, começar a estourar, eu vou voltar para mostrar para vocês. Gente, já pipocou as 3 pipoquinhas, tá? Agora a gente vai colocar o milho, ó. E a gente vai dar continuidade. E a gente vai aguardar. Deixa começar a pipocar que a gente vai se falando. Bom, pipoca estourando, né? Seguindo aquela seleção da diquinha dos 3 milhinhos. Tá linda e maravilhosa. E aí a gente vai sempre fazendo esse movimento aqui, tá? Na panela, mexendo. E se for uma panela comum, gente, ó, sacode, tá certo? Vamos nessa. Lembra que eu disse pra vocês que quando a pipoca já podia tirar do fogo, é quando ela para de estourar e você conta 1, 2, 3, tá chegando esse momento, tá? Ó, 1, 2, 3. Desliga o fogo, certo? E a gente aqui vai fazer o quê? Tirar a nossa tampinha. Opa! Com todo o cuidado do mundo, ó. E já foi. Enquanto isso, a pipoca mostra que ela é poderosa e vai trazendo pra gente toda a prosperidade do mundo. Porque pipoca quando estoura, minha gente, é prosperidade, né? Vamos estar aqui, ó. A gente vai trazer pra vocês aquela dica que a gente vai fazer a seleção dos grãos, tá? Ó, a gente precisa deixar ela esfriar pra depois a gente pegar. Porque esse milhinho,
A casquinha está super quente aqui, tá? Então a gente só precisa deixar dar uma esfriadinha pra gente começar a fazer a seleção do grão, tá certo? Estamos com a pipoca aqui. A gente vai fazer a seleção, tá? Da pipoca tá aqui na nossa mão. É bom a gente ter sempre uma assadeira, tá? Nessa assadeira a gente vai estar trazendo pra você e aí você vai perceber se existe algum grãozinho. Aí você olha, aqui não tem, ó. Aqui tem uma pipoquinha que ela não estourou, tá? Ela não estourou da forma que deveria. Então a gente faz o quê? Coloca ela em outro lugar. Essa daqui é perigo para os dentinhos. Essa daqui, ó, também. A gente pensa que ela estourou, tá toda bonitinha, mas não. Ela tá, você tá vendo que tem um milhinho aqui? Então a gente descarta. Então a gente vai fazendo isso com todas as pipocas, de forma bem carinhosa. Essa daqui, ó, parece que está assim, mas não está, tá? Aqui, ó, a gente tem a casquinha. É um milho que já estourou. A gente vai fazer isso com todas as pipocas, tá? E aí, como eu já tenho uma prática, eu olho. A pipoca tem que ficar toda estourada dessa forma, ó. Mas quando a borboleta chama a asinha da borboleta que a gente disse pra vocês, ela chama-se borboleta, esse tipo de milho. E tem alguns locais que são conhecidos como milho alho, outros são conhecidos como milho borboleta, né? Quem é do sertão aí vai saber o que eu tô falando, tá? Aqui. Perceba aqui também, ó. A gente tá colocando e a gente tá vendo aqui, ó. Muito cuidado, muita cautela. Vocês não tem nenhum problema com o cliente. Ó, uma aqui que parece que está estourada e não está. Tá vendo? Precisa ser retirada. Ok. Aí aqui no finalzinho a gente vai fazer, ó, catar aquelas pipoquinhas, tá? Eu sempre digo, sacode. Quando a gente sacode, as pipocas que não estouraram vão pro fundo. Você ouve o barulho delas lá embaixo gritando, tá? Então a gente vai catar aqui, ó. A gente tem que mostrar pra vocês que a gente não pode desperdiçar nada. Ó, são pequenininhas, mas elas estão todas estouradas. As menores vão tudo pro fundo, tá? E as que estão boas, as grandonas, elas ficam em destaque. Ó, vocês estão vendo que sobrou quase nada? Aqui, vocês estão vendo que não sobrou? Vocês estão vendo que não sobrou quase nada? Então, por que não sobrou quase nada? Porque essa daqui é o método dos 3 milhões que a gente coloca antes, né? Então aqui significa que o óleo estava perfeito e você não perde tanta pipoca, né? Então, eu no início eu não sabia dessa dica, eu simplesmente fazia da forma que achava, eu chegava a perder tipo 30% da medida da pipoca. Hoje em dia eu não consigo perder mais isso, porque eu sigo esse método, tá certo? Então vamos lá, aqui agora a gente vai fazer pra vocês o caramelo, tá certo? Vamos nessa. Bom, gente, no início da aula nós já fizemos o brigadeiro, tá? De chocolate meio amargo. Estouramos as pipocas, já selecionamos, tá aqui toda selecionada. Agora a gente vai fazer o caramelo toffee, tão sonhado, delicioso caramelo toffee. O que é o caramelo toffee? É um caramelo americano que é muito usado lá fora. E a gente também tem algumas balas que é muito semelhante ao caramelo toffee. E vocês vão aprender aqui na prática, certo? Então, esse caramelo toffee, ele vai banhar nossas pipocas, porque a gente vai fazer o nosso alfapó. Esse caramelo é o mesmo do nome? Não, esse caramelo é um caramelo diferente, porque ele tem a adição de 2 produtos que a gente não colocou na aula de ontem, tá? Então, ele leva também manteiga e ele leva baunilha, tá certo? Então, a gente vai primeiro mostrar pra vocês o uso de uma panela alta, para que vocês possam mexer igual às orientações da aula de segunda, certo? Vocês vão usar também essa forminha, tá? É a forminha para pão de mel, tá? Ah, mas eu não tenho forminha de pão de mel. Quem é que em casa não tem uma forminha de empada? Todo mundo tem. E quem não tiver, acha em qualquer lugar? Acha em qualquer lugar. Nessas casas de confeiteira, aqui vocês acham, a forminha de empada, vocês acham nessas casas de R$1,99. Não conheço um lugar, tá? Que não tem essas casinhas de R$1,99. Se não tem na sua cidade, vai ter sempre uma cidade mais próxima de você. E elas não são caras. Essa daqui vocês acham em lojas de confeiteiro, espalhadas em todas as cidades, tá? Mas se não tiver dessa, a gente pode fazer dessa. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem dessa. Obviamente, a gente pode fazer dentro de acordo com o tamanho desse aro que tá aqui, que é o menor. Se você observar
observar, existe uma diferença, tá? Mas o conceito vai ser o mesmo. A gente vai trabalhar isso aqui agora com você. Vamos lá primeiro fazer o nosso caramelo top. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o outro, tá? Então a gente tem aqui, ó, 250 gramas de açúcar, ó, aqui. 250 gramas de açúcar. A gente vai ligar o nosso fogo. A gente vai botar de médio para baixo, tá? A gente, como eu disse pra vocês, o caramelo, a gente tem que dar uma espalhadinha e a gente tem que respeitar o nosso caramelo. Depois que a gente colocar o açúcar, a gente também vai colocar, ó, a água. A gente vai colocar 20 ml ou 20 gramas de água, que tá aqui. E a gente espalha essa água em todo o local. Espera agora. Não mexe, não faz absolutamente nada. A única coisa que vocês vão fazer é esse processo que eu tô fazendo aqui, para tentar a água tentar chegar em todos os locais que tem o açúcar, certo? Agora a gente vai colocar, ó, uma colherzinha essência de baunilha. Essência de baunilha vocês encontram em qualquer local, mercado, mercadinho, casas de confeiteiro. Coloca também a essência de baunilha, certo? E aí o cheirinho já começa a tomar conta do ambiente. Não precisa mexer, é isso? Não precisa mexer. A forma que a gente mexe é essa aqui, ó, pra fazer o caramelo, ó, agregar junto com a água. Ele ficar molhadinho, na verdade, o açúcar ficar molhadinho pra ir formando o caramelo. Minha espátula tá aqui e até o momento eu não mexi, não fiz absolutamente nada. Vamos aí deixar ele pegando o tempo dele. Outra coisa, caramelo é perigoso, que eu tô falando no sentido de se a gente virar as costas, ele pega rapidinho o ponto. E 2, ele queima muito. E é uma queimadura grave, tá? Então tenham todo cuidado com o caramelo. Vamos lá, tá fervendo aqui e eu de olho. Porque aqui eu não deixo de olhar de jeito, de forma nenhuma, o meu processo que o açúcar está entrando com o caramelo. Assim que der o ponto, eu tô retornando aqui pra mostrar pra vocês, certo? Como é que tá? Pronto, gente, vocês estão vendo aqui, ó, o caramelo já tá começando a pegar uma corzinha, aquela cor ambar, né? Cor de caramelo, pronto, vamos nessa. Cor de caramelo. A gente vai, e ó, se vocês fizerem assim, vocês já vão ver. Então aqui já é um processo que a gente já pode colocar a nossa manteiga. Quando a gente coloca a manteiga aqui, o que acontece? Vai subir uma espuma, um estalinho, é aí que vai entrar o quê? A nossa espátula, ó. A gente vai espalhar. Tomar cuidado, porque isso queima, tá? E não é pouco. Ó. Delícia, meu Deus, que cheiro. Ele vai formar e vai continuar mudando de cor. Deixa só ele pegar mais um pouquinho, que a gente já vai colocar aqui a nossa pipoquinha. Fogo extremamente baixo, tá vendo? Que você quando mexe, aquela espuminha sai da manteiga. Gente, vocês não têm noção do cheiro divino que tá aqui. Esse é o ponto do caramelo top. Agora a gente vai colocar as nossas pipoquinhas e a gente vai, como eu mostrei pra vocês na aula de segunda, nós vamos colocando e a gente vai agregando, tá? O caramelo tá lá embaixo, todo derretidinho na pipoca. Olha como ele fica todo perfeito, todo cobertinho. Vamos colocar mais um pouquinho, tá? De pipoca. Que caramelo divino. Vamos lá. Restante da pipoca. A gente mexe, agrega.
Agora a gente vai colocar aqui, como a gente sempre faz, mesmo processo. A gente vai colocar o nosso, aquele torrãozinho que a gente fala. Ali. Aí depois a gente vai espalhando a nossa pipoca para ela esfriar. Pipoca fria, mas não pode ficar 100% fria, tá, gente? A gente precisa que ela esteja numa temperatura que a gente possa manusear, tá? Pra gente colocar nas forminhas, tá? Só aguarda um momentinho pra eu mostrar pra vocês esse processo. Fizemos das duas formas, tá? Na forminha que eu faço, que é uma forminha que a gente trabalha, né? Que parece de um alfajor. E aqui é uma forminha de empada. Fizemos até em cima, tá? Vamos tentar tirar aqui agora. Pegar aqui com muito carinho, porque quando a gente coloca pra fazer, lembra que ele fica um pouquinho... Deixa eu pegar aqui, peraí, rapidinho. Ele gruda, tá? Então a gente tem que tirar com muito cuidado pra não quebrar. Ó. Tá solto. Pronto. Ele sai dessa forma. Ele não sai perfeito, porque a pipoca, ela não é perfeita, né, gente? A gente sabe que a pipoca, ela tem as imperfeições dela. E o charme do Alfa Pop é justamente esse. É essa coisa da imperfeição. Ó, outro. Vamos tirar agora o que parece uma empadinha. Se por acaso ele quebrar, vou mostrar pra vocês como é que vocês podem consertar. Ó, parece uma empadinha. A gente vai banhar, depois que a gente banha, a gente vai mostrar pra vocês. Depois que coloca, porque o charme desse rapazinho aí é o brigadeiro que a gente vai colocar. Mais outro em formato de empada. Vocês sempre vão tirar, ó, onde tiver uma abertura. Sempre vai ter. É bom com a faquinha que vocês venham ter, ó. Vocês podem colocar. Aqui tem outro com aberturazinha na lateral. Eu estou com um garfo na mão. Agora você tem que ter muito cuidado para fazer isso aqui. Soltar devagarzinho. Ó, soltou. Mais um. Aqui, da mesma forma. Mais um. Aqui, da mesma forma. Mais um. E esse que ficou gordão. Cara de gostoso. Tá vendo? Mais um. Tá? Então a gente conseguiu fazer 6, tá? Alfa Pops no formato dessa forminha redondinha. E 3, desculpe. A gente fez 7 no formato do redondinho e 2 no formato de empada, para que vocês pudessem ver. Mostrando para vocês que se não tiver a forminha redonda, vocês podem fazer com a empada. Então isso não é empecilho para que vocês não façam, tá? Agora nós vamos trabalhar com a cobertura do Alfa Pop. A gente vai precisar de uma vasilha, tá? Funda, porque a gente vai banhar ele. E para isso a gente precisa ou de um garfo, ou de uma colher, tá? Ou daqueles espetinhos mesmo que é feitos apropriados para fazer o banho. Nós vamos trabalhar aqui com a cobertura. Eu estou usando aqui agora a cobertura da Genuine, uma cobertura fracionada, tá? 400 gramas. Vou explicar para vocês qual é a diferença entre cobertura e chocolate. Chocolate, ele é feito com a manteiga do cacau pura, tá?
mais o pó do cacau, né? Que aí se transforma num chocolate. A cobertura, ela é feita com uma gordura vegetal que recebe o pó do cacau. E a cobertura, ela não precisa fazer a temperagem, tá? Que é aquele processo que a gente derrete, eleva a temperatura do chocolate, tá? E depois a gente tem que baixar essa temperatura através de técnicas para que ele possa cristalizar e ficar no formato que a gente quer, correto? Já a cobertura a gente não precisa fazer isso. A cobertura a gente chega, derrete, dá o banho e a gente dá continuidade ao nosso trabalho. Eu vou botar para derreter, quando ele estiver todo derretido, de 30 em 30 segundos, eu retorno aqui para trazer para vocês. Já estamos aqui com o nosso chocolate derretido, ó. Ele tá assim, fluido, lindo e maravilhoso, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar um novo copo e vai mergulhar. Vai banhar ele. Ele vai ficar bem pesado, tá? Aí a gente vem com o garfinho, ó. E pega. Bate pra cair o excesso. Bate pra cair o excesso. Sem pressa. Trabalhar com a família é isso, tá, gente? Trabalhar sem pressa. Aqui, ó. Vocês têm que usar. Nós vamos começar a fazer a decoração do tão esperado alfapor. Primeiro agora colocar o nosso recheio na manga. Nós estamos usando aqui, ó, um bico 1M, tá? Aquele que faz a rosetinha. Tão conhecido bico 1M. Quem é confeiteira sabe do que eu tô falando. E sabe do poder que o bico 1M tem. E a gente agora vai começar a fazer a decoração do nosso biscoito alfapor. Então a gente vai aqui, ó, trazer pra cá. O morango a gente vai trazer pra cá. As forminhas da mesma forma. Então o que eu digo pra sempre para as minhas alunas? Gente, como vocês podem fazer qualquer tipo de decoração, que seja cupcake, que seja do alfapor, que seja o que for, então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar primeiro aqui aqui na forma, tá? Pra tirar esse excesso. Coloca aqui. Coloca aqui na forma. Aqui. E aqui. Ele vai ficar dessa forma, tá? Repito novamente, é um doce rústico, tá? Então ele não vai ter aquela simetria, mas o charme dele, pra mim, eu gosto de tudo que é rústico, tá? Então, vocês vão pegar, vai fazer a roseta. Ponto no meio. E traz pra cá. A mesma coisa aqui. Um ponto no meio. E traz pra cá. Um pontinho aqui no meio. E vocês vão fazer aquela roseta bem bonita. Para que seu cliente deseje esse doce. Como tudo. Aqui está o nosso doce pronto. E vocês vão pegar um morango, tá? E vocês vão fazer isso. O seu morango e o seu brigadeiro, eles vão dar vida ao seu alfapor. Estrelinhas!
finalizamos a nossa terceira aula. Com muita alegria, com muita satisfação que eu trago para vocês a produção desses 3 dias. Está aqui o nosso alfapoca, as nossas pipocas. E eu tenho umas dicas maravilhosas para trazer para vocês. Dicas de produção, dicas de validade, de conservação, de embalagem e sugestão de preço. Vamos para a primeira dica, produção. Para que você possa fazer um cardápio legal de pipoca para vender, você pode fazer ou metade da sua receita, tá? E fazer várias saborizações, digamos. Você faz uma metade da receita e você escolhe, elege um sabor. Digamos que você vai fazer o sabor de ninho e a outra metade você vai fazer o sabor do óleo. Então, o que você vai fazer? Uma receita só, para que o seu cliente entenda e conheça o seu produto. Você pode estar fazendo 2 produtos, certo? A validade da pipoca, gente, é uma validade de 5 dias. Mas como assim? Elas têm que estar devidamente embaladas. Já eu falo para vocês da embalagem, certo? Essa conservação da pipoca, quando você faz sua pipoca, se você fizer em grande escala, digamos que você faça 3, 4 quilos de pipoca, você tem que colocar elas num saco fechado, depois numa vasilha tampada, tá? E de preferencialmente no local, no armário, que seja escuro. A pipoca, ela não é muito amiga da claridade e a pipoca também não é muito amiga de água. Se você mora próximo de um rio, se você mora próximo de um mar, se você mora próximo de alguma lagoa, tá? Tenha próximo da casa de vocês, essa umidade vai trazer um pouco para a sua pipoca. Por isso que a gente tem que ter uma exigência muito grande na questão dessa conservação para a gente estar trazendo a qualidade da pipoca. Por exemplo, eu não moro do lado do mar, mas como meu prédio é alto, o vento do mar bate muito na minha casa. Então lá em casa eu tenho um cuidado redobrado na produção das minhas pipocas. Graças a Deus elas duram até um pouco mais. Então as embalagens, eu vou trazer para vocês 2 sugestões de embalagens, tá? Seria um copo bolha, que você pode estar colocando aqui. Lembrando que quando você coloca a embalagem no copo bolha, altera o valor da sua embalagem. Ele traz um produto, agrega o valor ao seu produto? Agrega. Fica apresentável? Fica. Colocando a sua logomarca, mas ele fica um pouco mais caro. E vou trazer para vocês também um saquinho, tá? É um saquinho que vocês podem estar colocando a pipoca de vocês vão pesar se vai ser 100 gramas, se vai ser 50 gramas. Eu geralmente faço de 50 gramas e festinhas eu faço de 30 gramas que fica aqui. Como eu fecho essa pipoca aqui? Vocês podem estar fechando com a fitinha, tá? Amarra aqui, ó, com sua fitinha. Vou amarrar aqui para mostrar para vocês como pode ser. A gente fecha, arruma, vai ficar bem bonito, tá? De conta que a pipoca tá aqui dentro. E aí a gente vai trazer aqui, ó, um laço legal, bonito. Nossa, até que meu laço ficou bonito. Ó, vocês podem colocar. Essa fita aqui, ela tem que estar muito, tipo assim, aperta bastante e dá um segundo nó. Por quê? Porque aqui não pode entrar ar nenhum, certo? E quando você for fazer para o seu cliente, você fala para ele, ó, a validade é de 7 dias, mas o saquinho desse cai um pouco, porque ela não está vedada. Nunca esqueçam de colocar a logomarca de vocês, tá certo? E o preço que a gente pode estar usando. Preço é uma coisa que a gente tem que fazer um estudo, tá? Você tem que ver, para você ter um preço, você tem que entender quem é seu público, quem são essas pessoas que compram com você, onde você mora, se você tem dificuldade de encontrar ou não. Então, por exemplo, um saquinho de 50 gramas, né, de uma pipoca que vai dessa forma aqui, eu vendia, vendia por 8, mas por conta dos aumentos que a gente está tendo por aí, é R$9,00, 50 gramas de pipoca. Por quê? Aqui não é uma pipoca comum, aqui é um bombom de pipoca. Se você observar, olha pra cá, vou pegar com a mão, tá? Olha o tamanho. Isso aqui você come e satisfaz sua vontade de comer doce, as pessoas vão gostar de ver o que a gente está fazendo. Então, esse daqui a gente já cobra um pouco mais caro. Por quê? Porque esse copo, em lugar, depende do lugar, ele é uns 50, R$2,00. Então, tem esse valor de R$9,00, você vai agregar o valor da sua etiqueta, mais o valor do copo, tá? Então, ele vai ficar aproximadamente R$11,00, R$11,50, tá certo? Então, daqui, tudo que eu tô trazendo pra vocês, para que vocês fiquem bem ligados em relação a isso. As minhas estrelinhas, eu quero estar trazendo pra vocês, chegamos ao final do nosso curso gratuito, tá? Eu só tenho que agradecer a vocês pela presença,
pelo carinho, pela participação, pelo empenho e por vocês estarem postando lindamente o trabalho de vocês. Isso só faz engrandecer meu coração e mostrar que eu não estou no caminho errado e sim no caminho certo. Todos nós temos um propósito. Eu aceitei esse propósito de estar aqui trazendo para vocês luz, paz e direcionamento. Até a próxima. Fica com Deus e um grande abraço. Jesus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.